Proteção do Cerrado. O papel das unidades de conservação e a necessidade de expansão. Bem-vindo ao 8º vídeo da nossa série, a revisão da crise do Cerrado, destacando as ameaças e apontando caminhos para salvar o hotspot de biodiversidade do Brasil. Vídeos baseados no artigo científico publicado na revista Nature Conservation. Hoje nós vamos falar dos pilares fundamentais da conservação, não apenas do Cerrado, mas de todos os ecodomínios brasileiros. Vamos falar das unidades de conservação, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O Cerrado enfrenta atualmente uma grave ameaça ambiental. O desmatamento desenfreado, a expansão desordenada das fronteiras agrícolas e a crescente fragmentação dos ecossistemas naturais exercem uma pressão sem precedentes sobre esse ecodomínio. Diante desse contexto, temos não apenas um dever moral, mas urgente responsabilidade coletiva de conservar o que resta antes que percamos irreversivelmente um dos pilares ecológicos do planeta. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, é um instrumento da política ambiental brasileira, instituído pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, sendo uma das principais ferramentas legais para conter a degradação ambiental. O SNUC visa criar unidades de conservação. Eu lembro quando eu estava na minha defesa de doutorado, ali em São Carlos. Eu tenho 2 doutorados. Um defendido na Universidade de East Anglia, na Inglaterra, e um outro defendido na Universidade Federal de São Carlos. E o professor José Eduardo, né, o chefe do departamento, ele perguntou para mim, eu estava falando dos Caiapó, né, se as terras indígenas faziam parte do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E eu não soube responder, né? Eu sei que elas conservam muito, mas as terras indígenas não fazem parte do SNUC, né? O SNUC é o que nós, homens brancos, podemos fazer pela preservação da nossa natureza. Por isso que a gente dedicou espaços distintos, né, para o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, nesse vídeo, né, nessa sessão que a gente está apresentando hoje, e as terras indígenas, os povos indígenas, que vão aparecer ainda num vídeo um pouco mais para frente. Conservar a biodiversidade, proteger os recursos naturais, assegurar a manutenção dos serviços ecossistêmicos, valorizar a diversidade cultural, promover o desenvolvimento sustentável em seu entorno, garantir o uso racional dos recursos naturais para as gerações presentes e futuras e contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. Seus benefícios ultrapassam os limites territoriais, contribuindo diretamente para a estabilidade ambiental em escalas regional e global. O Cerrado possui atualmente 706 unidades de conservação, divididas em 2 categorias principais previstas pelo SNUC: proteção estrita e uso sustentável. Ver quadro 2, tabela 3 e figura 8 para informações detalhadas
sobre todas as unidades de conservação. Tabela 3. Distribuição das unidades de conservação dentro do ecodomínio do Cerrado, organizadas por tipos de unidade, categoria de manejo, número de unidades e percentual das unidades. Para mais detalhes sobre a unidade de conservação, consulte a tabela S1 do material suplementar. Então, vocês estão vendo? Até tem um número expressivo de unidade de conservação, mas a maior parte é APA. APA, eu já passei por muita APA, a degradação ambiental é terrível, né? Ela é de uso sustentável, né? E lembra que a gente falou recentemente aqui no canal de certos grupos de pesquisa que endossam, inclusive, criação de gado dentro de área de preservação de uso sustentável? Foi aprovado no estado de São Paulo. Então você vê que a nossa situação é muito desconfortável do ponto de vista da preservação do cerrado no sistema de unidade de conservação. Figura 8. Distribuição espacial das 705 unidades de conservação do ecodomínio do Cerrado, organizadas por tipo de unidade. Cada ponto colorido representa uma unidade, agrupada em 14 tipos de unidade de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Para mais detalhes, consultar a tabela S1 no material suplementar. É importante falar do material suplementar porque tem muita coisa ali que é útil para os estudantes, para o pessoal que está fazendo trabalho de pesquisa, TCC, mestrado, doutorado, o que for, né? Você vê que a gente está lendo o artigo principal já há quantas horas, né? Pra vocês verem a quantidade de informação. Por isso que muita coisa teve que ser passada para o material suplementar. Então, se você é um estudante de biologia, que está fazendo algum trabalho sobre vai lá, procura lá no artigo, cadê a bolinha específica da unidade de conservação que você trabalha, ou então a unidade de conservação mais próxima do local que você trabalha, e aí faz uma referência aí pro artigo, né? O principal objetivo das unidades de conservação de proteção estrita é preservar a natureza, permitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais, como pesquisa científica, educação ambiental e ecoturismo controlado, sem comprometer os ecossistemas protegidos. As unidades de conservação de uso sustentável permitem a exploração dos recursos naturais de forma planejada e responsável. Aí que é, né? O que significa ser responsável, né? O Estado de São Paulo passou uma lei aí aprovando gado dentro. Por quê? Porque tem grupo de pesquisa que mostra que onde tem gado tem menos braquiária e isso é bom para a biodiversidade local. A questão é, o que é responsável? Meter o gado dentro dessas unidades de conservação de uso sustentável ou combater a braquiária? Né? Eu estou combatendo o capim aqui nessa área que eu estou recuperando. Olha como é que eu estou fazendo, ó. Não é gado. Felizmente não tem gado aqui na beira do Rio Xingu, senão isso aqui estava ferrado. Nunca que eu ia conseguir recuperar essa área, né? Então eu estou aqui arrancando com a mão, dá para arrancar com a enxada. Eventualmente você pode fazer uso de algum herbicida, não para manutenção, mas para erradicar, com muito cuidado. Aqui na beira do Rio Xingu não tem jeito. Aqui é mão mesmo, porque eu vou usar herbicida do ladinho do rio, assim, não tem condições. Agora botar o gado, vê se isso é responsável, né? E tem grupos de pesquisa acadêmica de alta produtividade defendendo isso por aí. E ainda diz que o fogo, olha só, o fogo ele aumenta a riqueza de espécies. Conciliando a conservação com atividades humanas sustentáveis. Das unidades de conservação do Cerrado, 233 são de proteção estrita,
com destaque para os parques nacionais. Aí falando de parques nacionais, no Cerrado eu não posso deixar de citar o Parque Nacional das Emas, que eu conheci mais ou menos no ano 2000 e me marcou profundamente. Quer conhecer um dos destinos mais incríveis do Brasil? E desfrutar de um passeio de bote pelas águas cristalinas do Rio Formoso? Encare a aventura emocionante do Boia Cross, rodeado pela natureza exuberante. Agora na primavera, é época para presenciar o incrível fenômeno da bioluminescência, onde milhares de cupinzeiros são iluminados nas noites escuras pelas larvas de vagalumes. Aproveite o camping com toda a comodidade, eletricidade, internet, banheiros e cozinha, tudo cercado pela vida silvestre. Safari, aventura e a magia da natureza, tudo aqui no Parque Nacional das Emas. Não perca essa experiência única. Reserve seu passeio agora. Que são 16. Parques estaduais, que são 69. Parques naturais municipais, 63. Reservas biológicas, 13. Estações ecológicas, 30. Refúgios de vida silvestre, 13. E monumentos naturais, 29. Em contrapartida, 473 unidades de conservação focam no uso sustentável. Né? Porque quando a gente fala que é o uso sustentável, a pessoa desatenta já fala, então tá, né? Se é sustentável, tá bom, né? O problema é que o que um chama de sustentável, o outro já não considera, né? Meter gado lá dentro, tirar madeira, sei lá. Tem gente que fala até em mineração sustentável. Você vê então como é precário esse tipo de unidade de conservação. Incluindo áreas de proteção ambiental, APAS, que são 145. Reservas particulares do patrimônio natural, 277. Florestas nacionais, 8. Reservas extrativistas, 5. E reservas do desenvolvimento sustentável, apenas 2. No entanto, apesar do elevado número de unidades de conservação no Cerrado, a maioria delas tem uma pequena extensão territorial, o que significa que aproximadamente 8% da área total do ecodomínio está efetivamente protegida, das quais menos de 3% são áreas totalmente protegidas. Entenderam, então, a gravidade da situação? A gente tem 8% do Cerrado em algum nível de proteção incorporado pelo SNUC. 8%. 8% é mixaria. Nem para garçom que tá só levando o prato ali para você. O garçom é mais que isso, é 10%. Sabe? Que vergonha o Brasil preservar 8% e apenas 3% é preservação integral. 3%! Não é nada. Não é nada. Então a gente tem que ampliar muito o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E tem que restringir essas definições aí de desenvolvimento sustentável. Não dá para meter gado, pô. Não dá para explorar a árvore secular aqui na Amazônia, né? Isso acontece muito no desenvolvimento sustentável. Uma percentagem insuficiente para garantir sua resiliência ecológica e a conservação da sua biodiversidade. A modesta proporção de áreas protegidas no Cerrado contrasta fortemente com metas internacionais, como a antiga Meta 11 de Aichi, vinculada à Convenção sobre Diversidade Biológica,
CDB, que recomenda a proteção de 17% dos biomas terrestres até 2020. Você vê então que a recomendação era que a gente chegasse a 17% de proteção em 2020. E o Cerrado está em 8%. Né? Tem que ser mais do que o dobro. Aí a gente fica triste quando vê, por exemplo, qual foi a unidade de conservação do Cerrado anunciada na COP? Não, nada. Nada, não, deixa o Cerrado queimar, entrega o Cerrado para o agro. E o Marco Global da Biodiversidade de Kunming-Montreal, que propõe aumentar esse nível para 30% até 2030. Essas metas são consideradas os níveis mínimos necessários para garantir a representatividade ecológica e a conectividade entre os habitats naturais. A conectividade é fundamental. A gente sempre que dá aula de ecologia, a gente fala sobre isso. Porque mesmo em condições ótimas, a extinção local de espécies é um fenômeno normal. As espécies se extinguem. Só que como a gente tem um sistema de metapopulações, né, você tem uma população aqui, outra ali, você tem sempre a recolonização. Quando você destrói uma imensa percentagem de um ecossistema, você perde a capacidade de recolonizações. E estudos mostram que 30% de preservação é o mínimo para você ter certa conectividade que evite uma erosão fortíssima da biodiversidade. E o Cerrado está com 8%, sendo que proteção estrita mesmo, só 3%. Quer dizer, a gente tem 1/10 do mínimo necessário para evitar a erosão da biodiversidade. No entanto, entre 2019 e 2023, a área das unidades de conservação no Cerrado cresceu apenas 0,7%, mantendo o ecodomínio muito abaixo desses compromissos globais. Portanto, é essencial expandir a conexão das unidades de conservação, especialmente em áreas já identificadas como prioritárias para a conservação da biodiversidade. Perfeito, perfeito. Eu vou usar esse espaço que eu estou aqui para explicar o que está sendo dito, né? Você está vendo aquelas árvores lá no fundo? Olha, lá longe. Vamos supor que isso aí seja uma unidade de conservação aqui da região que eu estou. Lá do outro lado, você tem uma outra unidade de conservação e elas estão desconectadas. Sabe, tem algumas espécies que poderiam viver lá, mas só tem lá, porque aqui se acabou por algum motivo. E vice-versa. Então a gente precisa construir esse corredor, né? Um corredor de árvores que permita, né? Eu espero que isso de fato aconteça aqui. Eu estou usando como metáfora, mas é real na verdade. Porque algum macaco pode atravessar de lá para lá e vice-versa, né? E eu espero que eles possam andar nesse espaço aqui, sobre árvores, né? Então esse é o objetivo principal. Depois, como ele vai atravessar ali a ponte, a gente vê. A gente pode meter até uma corda se um dia tiver um trânsito de macaco que justifique a intervenção. Mas é isso, é conectar as unidades de conservação, né? É claro que isso aqui é um corredorzinho estreito, né? Tem o quê? 20 metros de largura. Quando a gente fala em corredores, eles têm que ter uma largura mínima para que possam funcionar biologicamente. E se a gente resolver que uma área é um corredor importante, vale a pena, inclusive, excluir aquele cultivo de soja que esteja acontecendo ali e falar, não, aqui a gente precisa porque a espécie tal precisa se comunicar com suas várias subpopulações e esse trecho é a área de interesse nacional para a preservação da biodiversidade. Essas regiões foram delimitadas com base em análises espaciais que consideraram critérios como a diversidade biológica, o grau de ameaça, a conectividade ecológica e a presença de espécies endêmicas e ameaçadas, revelando grandes porções do ecodomínio que permanecem desprotegidas.
principalmente em áreas de fronteiras agrícolas e alta pressão antrópica. Além disso, estudos indicam que estratégias de restauração bem direcionadas, especialmente em áreas críticas, como corredores ecológicos, podem prevenir até 83% das extinções projetadas de plantas endêmicas, reforçando a importância da integração entre conservação e reconexão funcional da paisagem. Diante dos dados e desafios apresentados, fica claro que a proteção do cerrado é uma prioridade que transcende a agenda ambiental, envolvendo segurança hídrica, justiça social, soberania alimentar e um compromisso com as gerações futuras. Enquanto isso, o que a juventude está sonhando? Com trens chineses cortando a América de leste a oeste para exportar grãos para a China. Imagina o que vai ser do Cerrado, né? A Ferrogrão levando os grãos direto ali pro Caribe, né? Para fora do Amazonas, para mandar também para a China, para os Estados Unidos, para a Europa. Os grandes rios da Amazônia sendo convertidos em hidrovias, né? Tudo sendo destruído. E o povo achando bonito. Tem gente que está achando, que tá reclamando dos indígenas. Dá uma olhada nisso aqui. Aqui, alguém escreveu num desses fóruns aí do YouTube, né? A gente sempre ouve que um país continental como o Brasil, cortado apenas por rodovias, é ruim e que deveríamos diversificar os modais. Mas aí quando a gente tenta fazer ferrovia como a Ferrogrão, os indígenas ficam putos. Quando tenta fazer hidrovia como a dos Tapajós, os indígenas caem em cima. Pô, cara! Expandir as unidades de conservação, fortalecer a rede de substâncias naturais e culturais, respeitar os territórios tradicionais e reconhecer o valor intrínseco do cerrado são passos vitais e urgentes que não podem ser adiados. Contudo, além da criação de novas áreas protegidas, é essencial considerar a conectividade funcional entre os fragmentos naturais. A fragmentação do cerrado, impulsionada pela expansão agrícola e pelo uso intensivo da terra, compromete o fluxo gênico, a integridade ecológica e a sobrevivência de espécies endêmicas ameaçadas. A implementação de corredores ecológicos entre unidades de conservação, especialmente em regiões de alta pressão antrópica, representa uma estratégia eficaz para mitigar este isolamento e aumentar a resiliência do ecodomínio. Por fim, tornar essas ações viáveis em uma escala compatível com os desafios exige o engajamento coordenado de autoridades públicas, empresas e atores internacionais, com o fortalecimento de mecanismos de financiamento climático e ambiental voltados para a conservação. Instrumentos como o novo Fundo Global para a Biodiversidade, lançado em 2023 por 186 países, representam um passo promissor na mobilização internacional por soluções baseadas na natureza, com potencial para financiar a restauração dos ecossistemas estratégicos como aqueles encontrados no Cerrado. Preservar o Cerrado significa preservar a vida em todas as suas formas. E essa é uma escolha coletiva que exige vontade política, ação coordenada e a coragem
de enxergar este território não como uma fronteira econômica, mas como um patrimônio natural que precisa ser defendido com urgência. O próximo episódio da nossa série intitula-se Código Florestal, Limites Legais e Riscos Ecológicos. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.